E aí pessoal do YouTube, eu sou o Linux PRS, eu estou aqui com o Samsung Galaxy A5 2017 para falar da bateria, do consumo da bateria. Eu fiz os dois primeiros vídeos aí onde o consumo foi muito alto, tá gente? E eu constatei o seguinte, que havia um programa, eu constatei não, o smartphone me falou que havia um programa que estava consumindo muito a bateria. Eu vi na manutenção do aparelho aqui e ele estava dando aqui entre 55, 60, às vezes 45 e tal, falando que estava ruim, né? Eu, quando vim aqui na bateria, ele apontava o AnTuTu Benchmark como um vilão, né? No caso aqui, o Telegram aqui consumiu 22, a tela consumiu 40. Eu tô desde as 5:30 da manhã com esse smartphone ligado até as 8. E até o momento, ó, estava em 60, já foi para 59 e consumiu 40, digamos até 60, aqui 40% da bateria. E quando ele estava com o AnTuTu rodando, ele consumiu 15% só o AnTuTu, sem fazer nada, gente. Eu só rodei uma vez para medir a performance dele. Teve um dia que ele gastou 60% de bateria. Ou seja, se eu pegar esse 60 e tirar 15, vai dar quanto? 50, 45, né? Então, na verdade, era para ele ter consumido 45% de bateria. Aqui nós estamos com 40% de bateria. Então, digamos assim, ele tá fugindo um pouco só da minha média, porque a minha média mesmo para os aparelhos, quando eu utilizo, que eu gosto, né, que o aparelho utilize no dia, fica em torno de 25 a 30%. Aqui ele está dando 40%, já chegou a 41% agora, vocês viram que está com 59%. E provavelmente chega a 45%, que seria, digamos assim, quase que dentro aí da curva aí, né, de consumo. Ou seja, vai ficar ainda com 55% da bateria, diferente de quando eu fiz os testes lá, que chegou mais ou menos a 40%. Isso é um consumo muito alto, gente. E eu fui um dia para o trabalho com 40% de bateria e eu fiz o segundo teste, se não me engano, 40%. Eu cheguei em casa ainda, eu acho que, não sei, estava com 15%, alguma coisa assim. Mas eu mexi tão pouco no aparelho com medo que não tivesse mais carga, porque aqui é USB Type-C e o conector aqui que o pessoal fala, cadê? O conector aqui, esse conector ele é muito ruim para carregar, gente. Basicamente, esse conector ele vai servir para vocês apenas servir como USB transferência de dados, tá, gente? Para, ó, micro USB connector. Como para carregar, gente, ele não serve muito, tá, gente? Não utilizem para carregar o aparelho, que às vezes eu ia ver o aparelho não tava, parecia que não estava carregando, né? Então eu recomendo, gente, vou pegar aqui, tá meio longe, eu recomendo vocês utilizarem o próprio cabo que vem nele, que é o USB e o USB tipo C, certo? Nesse aqui, gente, não carregue, tá? Não aconselho. Aconselho o cabo que vem com ele já, que é o tipo C. Esse aqui é mais para transferência de dados entre o smartphone, o computador e o smartphone, certo? Nem para OTG serve esse cara. Para OTG, gente, vai servir esse cara aqui, ó, que é um outro adaptador que eu comprei, certo? Bom, então voltando aqui ao assunto, já desviei um pouco do assunto, voltando do assunto aqui. Ele não eu achava que ele estava consumindo bastante. Até falei com um vendedor lá da Samsung, falei, ó, tá consumindo bastante. Ele falou, não é para consumir tanto assim. Consumiu nos dois primeiros testes bastante porque precisava otimizar o aparelho. Eu fiz até um vídeo já falando da otimização do aparelho. Falei dos outros dois vídeos que eu já gravei, não publiquei. Vou publicar o primeiro e o segundo, mas vou frisar muito bem que o aparelho não estava otimizado, por isso que houve um aumento muito grande, um consumo muito grande da bateria. E nesse teste aqui, ai gente, eu gaguejando. E eu nesse teste, gente, que eu fiz, ele não consumiu tanto assim. Ele fugiu só um pouco da média, como falei para vocês. A minha média é entre 25 e 30, ele está em torno de 40, 41% agora, com 59 ali, né? Então, basicamente, aí você vai conseguir sobreviver de um dia para o outro com metade da bateria ainda. Se eu desligar agora o aparelho e ligar amanhã de manhã, no dia seguinte, né? Eu ainda vou conseguir terminar praticamente o dia ainda com um pouco de carga, entre 5 e 10% mais ou menos. Mas já é algo bacana. Eu falei o seguinte, que a bateria desse smartphone, 3.000 mAh, seria algo contra. Continua para mim sendo contra, certo? Poderia ser de 3.300 ou 3.600, igual no A7.
Mas muita gente me criticou falando que, pô, nem o S7 tem uma bateria de 3600, o S7 Edge tem, mas o S7 não, entendeu? Então por que esse aqui deveria vir? Porque seria mais um grande diferencial ter uma bateria muito maior que dure muito mais para esse aparelho, tá? Aí sim seria mais um ponto positivo. Mas se você utiliza de forma hardcore, né, uma forma severa, extrema, você vai acabar o dia com, eu calculo aí, 15% de bateria, certo? Então, gente, se aparecer aqui na manutenção do aparelho, aparecer um númerozinho 1 aqui, e você clicar aqui e aparecer aqui ruim ou razoável, manda otimizar, porque alguma coisa está consumindo bateria, está consumindo memória, e você otimizando ele vai, por exemplo, desativar quando eu apliquei aqui, ele desativou o AnTuTu, mas aí eu fui lá e desinstalei o AnTuTu para não ter problema nenhum. Eu coloquei um monte de jogos e fiz teste com um monte de jogos. Ele já começou a desabilitar os jogos porque eles estavam começando a consumir memória e bateria, certo? Aí comecei a retirar todos os jogos e dei uma outra otimizada no aparelho. O aparelho ficou muito bom. Então, se a manutenção do aparelho estiver falando, ó, tá razoável ou tá ruim, abaixo de 50%, daqui tá 94/100, tá excelente, faça a otimização do aparelho, porque você vai ganhar tanto em memória quanto em bateria. É esse o conselho que eu te dou. Nesse terceiro vídeo aqui, a bateria, como falo para vocês, ficou aí mais ou menos dentro de um padrão. Não tá ruim pelos dois testes que eu fiz. Ela tá muito bem em relação aos dois primeiros testes. Se saiu muito bem, mas eu achava que estava consumindo pra caramba. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham entendido também a razão do qual eu fiz esse terceiro vídeo. Tá bom? Obrigado, até mais e falou, pessoal.